Amém, glória a Deus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor então. 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Para estarmos começando a meditar a palavra de Deus para nossas vidas essa noite. No nome de Jesus. Esperar todo mundo estar abrindo. 1 Coríntios, capítulo de número 2, nós vamos estar vendo aqui o versículo de número 14, a partir do 14. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, diz assim, a palavra do Senhor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Versículo 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Essa palavra aqui, o autor dessa carta aqui, Paulo, ele ministra de uma forma e ele traz para nós pensarmos essa noite, para nós meditarmos, cada um de nós que estamos aqui essa noite, trazermos essa reflexão para as nossas vidas. Aqui existia um contexto nessa igreja, a igreja de Coríntios ela vinha crescendo, a igreja vinha caminhando, e acontecia aqui algo interessante. Uma igreja que se gabava da sua inteligência, de pessoas cultas, de pessoas que estudavam, que conheciam a palavra, que conheciam, e eles vêm caminhando, a igreja crescendo, e a igreja vem, e ele vem falando, mas Paulo chama aqui a um entendimento, ele chama aqui a algo que é importante para nós, essa noite, para nós meditarmos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. A igreja aqui vinha caminhando, porém olhando para as coisas no natural. Nós, quando aceitamos a Cristo, recebemos o Espírito Santo, a nossa visão se transforma, a nossa visão passa a enxergar de maneira diferente. O Leonardo falou aqui, nós estamos em época política aqui, vários candidatos aí, mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. E Paulo trata justamente isso aqui, ele chama a igreja e fala para a igreja, fala, escuta, vocês estão caminhando e crescendo, mas vocês estão fazendo de maneira natural. Vocês estão trabalhando e caminhando, olhando para as coisas de maneira natural. E o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. Olha que sério que é isso. E o interessante que me chama a atenção nisso aqui, e ardeu assim no meu coração, é que ele fala isso aqui justamente com a igreja do Senhor. Ele não fala isso aqui com uma pessoa, ele não fala isso aqui aleatoriamente, ele fala para a igreja, ele chama a igreja e fala, escuta, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque nós temos que viver pelo Espírito, nós temos que enxergar pelo Espírito, nós não andamos pelo que estamos vendo, nós andamos pelo que cremos, pelo que cremos, e a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é enxertada, que ela é cheia de promessas, a Bíblia ela é cheia de coisas que Deus preparou para nós, mas nós estamos olhando para a situação. Eu não sei qual a situação, mas nós temos muitas vezes olhar para a situação, mas isso não dá certo, eu não vou conseguir, o diagnóstico médico, a situação, e Paulo chama aquela igreja e fala, escuta, vocês estão olhando com os olhos naturais, a pessoa que olha com os olhos naturais, ela não entende as coisas do Espírito, fala aqui, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Se você olhar para a situação e tentar entender com os olhos de Deus só pelo Espírito Santo, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, porém é poder de Deus para aqueles que creem. Nós estamos fazendo parte de um contexto que nós temos que olhar para a realidade, mas para a realidade que Cristo tem nos mostrado, não a realidade do mundo. Nós temos que orar sim pelo mundo, mas nós fazemos parte de um povo diferente. O Senhor te escolheu, e nós vamos entender isso aqui hoje. O Senhor te escolheu para fazer diferença, né? E nós estamos muitas vezes vou para o culto, e algo que acontecia naquela época, que começava a acontecer naquela época, é para nós hoje, chama-se religiosidade. Nós fazemos um protocolo, nós vamos na igreja, cumprimos com um protocolo, cumprimos com as regrinhas que tem que ser cumprida, porém, Deus está muito além disso, Deus está falando aqui, Paulo está falando aqui, nós temos que olhar com os olhos do Espírito, os olhos naturais, nós estamos simplesmente com religiosidade, e a religiosidade nos afasta de Deus, na verdade.
verdade, o que nos une é Cristo. Então nós vamos entender isso aqui essa noite aqui. Fala aqui, né? Mas o que é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente de Deus, e aqui está a palavra que é para nós, que ele exorta o povo, e ele fala assim, ó, mas nós temos a mente de Cristo. Você que aceitou Jesus, você tem a mente de Cristo. Para que você tem a mente de Cristo? Para tomar posse das promessas. Aquilo que é loucura para o mundo é vida para você. Isso é vida para nós. Isso é vida para as pessoas. Então nós temos que entender que as coisas de Deus se discernem por Espírito. As coisas de Deus se discernem de maneira diferente ao qual nós vivemos. E nós vamos entender isso aqui um pouquinho. Aí mesmo no capítulo 2, no versículo de número 9, olha só o que ele trata aqui. Capítulo 2 mesmo, agora no versículo de número 9, um pouquinho antes ele fala, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só para você ver, aquilo que o olho não viu, aquilo que você não está enxergando no natural, aquilo que o ouvido não ouviu, não caiu no coração, aquilo que o homem não consegue discernir, isso é o que Deus preparou para você que ama o Senhor, isso é o que Deus preparou para aqueles. Qual que é o seu sonho, qual que é a sua dificuldade, o que é aquilo que é impossível, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Deus é um Deus de milagre. Ele não mudou. A palavra de Deus fala que Ele é, foi e será. Ele não muda. Ele foi antigamente, Ele é hoje, Ele continua sendo. O começo e o fim, Ele é o Deus que faz, que fez e vai continuar a fazer. E olha que sério isso, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que está aqui no versículo de número 9, mas está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para que os amam. Versículo 10, mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então você não vai conseguir enxergar com seus olhos naturais. Aqui está falando o seguinte, Deus te deu o Espírito Santo para você poder enxergar essas coisas. Deus te deu o Espírito Santo para você poder enxergar que vai muito além de vir à igreja, vai muito além de simplesmente cumprir um protocolo. Nós temos que começar a tomar posse. A igreja aqui, ela se multiplicava, a igreja em Coríntios, ela crescia, porém eles não estavam tomando posse. E Paulo fala, escuta, aquilo que seus olhos não viu, aquilo que seus ouvidos não ouviu, isso é o que Deus tem preparado para revelar para aqueles que o amam. Se você ama o Senhor, Deus tem coisas grandes para você. Se você ama o Senhor, Deus vai revelar coisas grandes para você. Porém, você tem que tomar uma posição hoje, urgente, de começar a enxergar as coisas pelo Espírito. Nós temos que começar a enxergar as coisas no âmbito espiritual. O natural você já enxerga com os teus olhos. O natural, você já sabe o que está acontecendo. A nossa nação está em crise. A coisa não está legal, o negócio não está bem. Mas quando nós começamos a enxergar com os olhos de Deus, nós sabemos que Deus tem o melhor para nós. Nós sabemos que Deus tem preparado o melhor para aqueles que o amam. Esse aqui, que está sendo citado aqui, é você. Toma posse dessa promessa. Esse aqui é você que veio, que se dispôs, que veio, que abre o seu coração para amar esse Deus. Deus está falando, eu tenho coisa além, eu vou mais longe, eu quero entregar mais. Se nós não estamos recebendo, é hora de mudarmos a semente, é hora de começarmos a olhar com os olhos de Deus, é hora de começar a olharmos com os olhos de Espírito. Aquele que olha com os olhos da carne não consegue discernir o Espírito. Aquele que é espiritual discerne as coisas do Espírito, porque é pelo Espírito. E quem conhece o Espírito, senão o Espírito de Deus? Olha só que maravilha. Versículo de número 11. Porque qual dos homens sabe coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Olha que sério. Olha o que ele fala, porque a igreja formada de homens conhece aquilo que é do homem, porque o Espírito do homem conhece aquilo que é o homem, que está nele, parte B. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha que sério.
por isso Deus está falando, as coisas que é implícita no Senhor, as coisas que está ali, para você tomar posse, para você entender, você tem que ter o Espírito de Deus, é só pelo Espírito, senão você vai conhecer só as coisas do homem. Eu estou vendo o meu natural, se eu pôr a mão aqui eu pego, se eu ver ali eu pego, se eu acordar cedo e sair para trabalhar, no final do dia eu vou trazer o meu sustento. Deus está falando assim, eu tenho muito mais para você, eu tenho além para você. Quando você começar a enxergar com os olhos do Espírito, Deus começa a abrir as portas. Quando você der o próximo passo com os olhos do Espírito, Deus começa a ir além, Deus começa a trazer. Versículo de número 12, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aqui que ele exorta a igreja, mas vocês não receberam um Espírito que não é de Deus. Se vocês receberam o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo para enxergar, para tomar posse daquilo que é de Deus. A bênção do Senhor vai estar sobre a sua vida, a partir do momento que você começar a olhar com os olhos naturais. Para de olhar para o natural, começa a olhar para o espiritual, começa a enxergar com os olhos de Deus. E nós vamos entender isso aqui essa noite, para posse, falta visão. Nós temos que enxergar além, falta visão, falta discernimento, discernir o Espírito. O que é discernir o Espírito? É saber quando a coisa é de Deus, é saber a decisão que eu tenho que tomar, é saber o passo que eu tenho que dar de Deus. O Leonardo falou aqui a questão do dízimo e a oferta, que o que nós estamos esperando para tomar essa decisão é olhar pelo Espírito. Não, mas espera aí, eu não tenho coragem. Não, mas espera aí, vai faltar. Você está olhando com os olhos seus, os olhos humanos, os olhos mortais humanos. Quando você olha para o Espírito, eu creio, Deus está me sustentando. Eu creio, o meu trabalho foi Deus que me deu, Ele vai multiplicar. O meu salário foi Deus que me deu, Ele vai multiplicar. Isso é loucura? Não, isso é fé. Isso é enxergar com os olhos de Deus. Toma posse disso. E por quê? Por que isso tudo? Vamos continuar discorrendo aqui para nós entendermos. Agora, um pouquinho para frente, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Um pouquinho para frente. 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 14. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, verso número 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha só, porque o amor de Deus nos constrange. Que amor que esse que nos constrange? Que amor que esse nos constrange? Porque se um morreu logo todos morreram. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que, isso aqui agora é especial para nós. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele a qual eles morreu e ressuscitou. Olha só o que Paulo fala. Isso aqui um pouquinho para frente, Paulo fala o seguinte: Cristo morreu e todos morreram, porém tem um detalhe. Ele ressuscitou, Ele nos deu o Espírito Santo, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si, vivam para aquele que morreu e ressuscitou. Paulo estava falando o seguinte: a sua visão agora tem que ser espiritual. Você tem que enxergar agora com os olhos do Espírito. Paulo está falando justamente isso. E nós estamos muitas vezes batendo cabeça por tentar enxergar com os olhos naturais. E Paulo fala isso aqui muito claro aqui. Ele fala assim, ó, ele morreu por todos para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Versículo de número 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também o tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais deste modo. Olha só, mesmo que nós estamos na carne, mesmo que nós conhecemos o nosso irmão que está do lado na carne, mesmo que nós nos conhecemos na carne, agora é diferente, porque você recebeu o Espírito, agora é diferente. Mesmo aqueles que conheceram a Cristo na carne, agora é diferente, porque ele já não é mais, porque agora é Espírito. E Deus está falando conosco essa noite: pare de olhar com os seus olhos naturais e comece a contemplar as grandes coisas de Deus com os olhos da fé. Comece a contemplar o milagre de Deus agora com os olhos da fé. Olha só, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que
tudo se fez novo, é a nova vida em Cristo, é a nova vida em Cristo. Então nós entendemos aqui que nós não podemos permanecer do mesmo jeito, caminhando de maneira carnal, caminhando de maneira olhando para a situação e achando que essa é a nossa realidade. Nós achamos que Deus não tem poder, nós humanizamos a Deus, e Ele está falando aqui, escuta, se você recebeu o Senhor, se você recebeu a Deus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele pagou um preço para que você tivesse nova vida, Ele pagou um preço para que você começasse a enxergar com os olhos do Espírito. Ele fez isso, Ele pagou um preço, e Ele nos dá algo aqui tremendo, que é o próximo versículo. Ele nos dá algo aqui que fala o seguinte: e tudo isso, versículo de número 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o Espírito da reconciliação. Agora aqui, eu quero parar aqui um pouquinho, eu quero meditar com vocês aqui um pouquinho. Nós não merecíamos e Ele fez isso, nós não merecíamos e Jesus fez isso. Ele pagou um preço, Ele reconciliou na cruz do Calvário, Ele reconciliou o mundo com Ele, Ele nos reconciliou com Ele. Porém, tem um propósito, porque um morreu, todos morreram, mas um ressuscitou, para que os que vivam, vivam para aquele que ressuscitou. Tem um propósito nessa morte, e o propósito dessa morte está aqui. Ele nos deu o ministério de reconciliação. Fui buscar o que é esse ministério. Ministério na palavra, na palavra no hebraico, na Bíblia, palavra-chave, veio falando o seguinte, essa palavra é diácono. Diácono é serviço. Olha só que interessante, Ele te resgatou, Ele te trouxe para você ser regenerado, para você se reconciliar com Ele, a reconciliação, porém agora Ele te dá o trabalho, Ele te dá o serviço. Qual que é esse serviço? Olhar com os olhos do Espírito, olhar com os olhos do Espírito. Quando você olha com os olhos do Espírito, você quer trabalhar para esse Deus. Quando você olha com os olhos do Espírito, você quer que as pessoas que estão próximas de você também passem a enxergar dessa forma. Você tem coragem de muitas vezes, de pôr no status um monte de coisa, mas nós temos a dificuldade de colocar em prática isso que Deus nos deu, que é trabalhar para o Senhor. E trabalhar para o Senhor, ministério de reconciliação, esse trabalho no Senhor, Deus está falando o seguinte: ganha vidas para o Senhor. Aquilo que mudou sua história vai mudar a vida das pessoas a partir do momento que você entender e passar a enxergar com os olhos do Espírito. E isso aqui o Espírito falou no meu coração essa tarde, quando orava, e Deus me mostrou isso aqui. Deus, Ele nos resgatou. E nós estamos muitas vezes vivendo na maneira antiga, nós não queremos, nós estamos aqui, sabemos declarar com maravilha, Deus fez nova todas as coisas, sou nova criatura, aceitei Jesus, estou aqui, maravilha, mas a minha vida não traz o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou, mas falta o ministério. Essa é a minha parte, Deus já te entregou, é promessa dele, Ele já te entregou, agora é sua parte de fazer. O ministério da reconciliação, Deus te resgatou, reconciliou com Ele, nós éramos do pecado, nós estávamos em pecado, nós não merecíamos, Ele falou, agora eu vou te dar vida, agora você leva vida para as pessoas. O ministério de reconciliação é isso, e Deus falou muito forte ao meu coração, nós estamos falhando nesse ponto, nós estamos falhando muitas vezes, nós estamos levando a nossa vida no ativismo, eu trabalho, eu faço, eu aconteço. O Senhor já me resgatou, já está tudo certo, mas eu não deixo a outra parte, que já foi promessa e Ele já nos entregou. O ministério de reconciliação. O preço foi alto, pago pelas nossas vidas, para simplesmente virmos um culto ao domingo, sentar, amém, tchau, beleza, e acabou. Não. O ministério da reconciliação, ele continua na sua vida. Isso é vivo na sua vida, da mesma forma que o ministério de resgate do Senhor, que Ele nos reconciliou com Ele, continua na sua vida. Até a fundação dos tempos, até a volta de Jesus, aí onde estaremos com Ele, e aí vamos apresentar o galardão, o fruto, o resultado dessa reconciliação. O Senhor reconciliou conosco, e o resultado disso, o trabalho, diácono, o ministério, o resultado, é o que eu faço na vida das pessoas, amém, pessoal? Eu quero que hoje nós possamos tomar posse disso, eu quero que hoje nós possamos, isso venha ser enraigado ao nosso coração, para nós entendermos que teve um propósito, não foi simplesmente a salvação sim, é o
propósito, é o principal a salvação. Porém, o ministério, o serviço, ele continua. E agora é a sua parte de fazer. É a sua parte de tomar posse. É a sua parte de colocar isso aqui em prática. Versículo de número 19, fala assim, ó. E isto, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Olha que sério, Deus estava reconciliando com nós, reconciliando com o mundo, porém Ele não nos imputou os nossos pecados, porque todos nós nascemos com a raiz do pecado, somos pecadores, e Ele não olhou para isso, simplesmente Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e nos resgatou, e Ele nos conciliou ali, mas para quê? Para que a nossa parte viesse a ser feita a partir de agora, para que nós pudéssemos colocar em prática. E Ele falou, coloquei em vocês a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É o ministério de você levar as boas novas do Senhor, é o ministério disso gerar vida, é o ministério de você olhar com os olhos do Espírito, é o ministério de você começar a enxergar as coisas que não são naturais, enxergar pelos olhos de Deus. Alguém enxergou Jesus Cristo pregado naquela cruz que está aqui hoje? Nós cremos por fé, e isso é dom de Deus. Então, se nós cremos, se nós entendemos isso, chegou a nossa parte de colocar isso em prática, chegou a nossa parte de levar para frente. Versículo de número 19, e isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha o que o Leonardo falou aqui, nós vamos repetir aqui, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha só que ele fala, o embaixador, quem que é o embaixador? É aquele que trabalha para o país daquele que o enviou. Sabe o que Jesus fez? Ele te resgatou para você trabalhar para Ele. Ele te resgatou para você passar a fazer para Ele. O embaixador é aquele que não anda nas leis do local onde ele está infiltrado. Ele anda nas leis do seu país, ali dentro onde ele está. Ali dentro onde ele está. O que vai refletir é as leis daquele que o enviou. Isso é o embaixador. O Leonardo falou aqui hoje mais cedo, na hora do dízimo. Aonde está a sua confiança? Você é embaixador da parte de Deus. Que o Espírito Santo possa hoje falar conosco, possa trazer isso aqui, de sorte que somos embaixadores. Nós temos a palavra da reconciliação. Nós somos escolhidos para trabalhar para o Senhor. Nós somos escolhidos para levar a vida para aqueles que não têm vida. Nós somos escolhidos para fazer diferença nesse país que nós vivemos. Toma posse disso no nome de Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitura sua. Você acha que foi pouco preço pago? Aquele que não tinha culpa de nada, aquele que não conheceu o pecado, aquele que não pecou, se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça. O preço pago pela sua vida não foi à toa. O preço pago pela sua vida, você está aqui hoje ouvindo essa ministração, o preço pago pela sua vida foi para que você, a hora que sair daqui, coloque isso em prática. É para que quando você sair daqui, isso gere vida e essa vida alcance pessoas e transforme vidas para o Senhor. O fruto disso, o resultado, vidas sendo salvas para Jesus. O resultado, vidas sendo alcançadas para Jesus. Mas nós olhamos com os olhos da carne. Não, esse não adianta, esse não vai. Não, esse não adianta. Jesus não falou para nós, Ele olhou para nós não imputando os nossos pecados. Nosso parâmetro de pecado, né? Eu olho para aquele tão bonzinho, quase não teve pecado. Todos nós pecamos e carecemos da glória, da misericórdia de Deus. Que nós possamos entender isso, não temos que classificar pessoas, temos que cumprir aquilo que já nos foi entregue. A promessa nos foi dada, O Senhor pagou um alto preço, reconciliou com Ele, para que você reconciliasse pessoas com o Senhor, amém? Toma posse disso, para que nós possamos, nós estamos alinhavando isso aqui. Romanos capítulo de número 8. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí. Romanos,
Romanos capítulo 5, capítulo 8 não, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 8. Olha só. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, quer uma prova maior do que essa? Quer uma prova maior que nós não podemos fazer o parâmetro humano? Quando nós fazemos parâmetro humano de pessoas, nós estamos olhando com os olhos naturais. Deus, Ele faz a diferença. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha o preço que ele fez. Então nós olhamos para a morte na cruz e nós achamos que simplesmente, morreu na cruz, eu sou salvo. Não, você tinha um contexto de vida que foi mudado, as coisas velhas já passaram, isso tudo se fez novo. Paulo falava para aquela igreja, agora não é mais olhar com os olhos naturais, agora se você aceitou a Cristo, se você entende que Ele te resgatou, se você entende que Ele reconciliou com você, é hora de você olhar com os olhos da fé. Ele não olhou para o seu pecado, Ele não imputou sobre a sua vida o seu pecado, Ele te perdoou, olha só. Logo, muito mais agora que aceitamos a Jesus, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele no dia da ira. Versículo 10, porque se nós, olha só, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por ele, pela sua vida. Olha só, muito mais agora, que nós temos a certeza, a convicção, que nós éramos inimigos de Deus e Ele nos reconciliou, Ele nos resgatou, muito mais agora, a nossa vida tem que estar implícita nisso. Coloca no seu coração, não é vir à igreja, é colocar a sua vida em prol do Evangelho, é olhar para as pessoas e entender que as pessoas, elas precisam de Deus. Sabe o seu vizinho? Ele precisa do Senhor. Sabe aquelas pessoas da sua família que não conhecem a Deus, eles precisam de conhecer a Deus. Isso está implícito a salvação deles, porque você aceitou essa salvação. Só que agora você tem que fazer a segunda parte, que é alcançar essas vidas. Pastor, já falei um monte de vezes e não tem jeito. Eu trabalho no comércio e eu costumo falar para os meus clientes, costumo falar para as pessoas de Jesus, e de repente eu tenho uma surpresa. Chegam lá, nossa, eu converti, fui lá para a Assembleia. Ou chegou, eu converti, fui lá para a Presbiteriana, fui lá para não sei para onde. Mas converteu o Senhor, porque não é você, o seu papel é fazer, quem vai trazer é Deus, não é, olhe com os olhos da fé. Quando você lança, a palavra fala que a semente não volta vazia. Quando você lança uma palavra, essa palavra ela vai fazer aquilo que lhe apraz. Por que nós temos tanta dificuldade? Por que temos tanta dificuldade de nos posicionarmos? O preço já foi pago pelas nossas vidas. Nós temos que entender isso e trazer isso para nós tomarmos posse, porque nós queremos a bênção, mas muitas vezes nós não queremos o abençoador. Nós queremos a bênção. Qual que são as bênçãos do Senhor? A maior bênção foi a reconciliação. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Toma posse disso, né? Para nós podermos tomar posse disso. Capítulo 5, versículo de número 8. Está aqui. E não, versículo agora de número 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Amém? Nós alcançamos a reconciliação, porque Ele reconciliou conosco. Porque Ele te escolheu, porque Ele fez, porque Ele alcançou. Amém? Você foi resgatado pelo Senhor, isso teve um preço. 1 Pedro, vamos lá, um pouquinho para frente. 1 Pedro, capítulo de número 1 de 1 Pedro. Pastor, eu vim para a igreja, ninguém nem falou nada para mim, eu vim para a igreja, eu cheguei aqui, alguém estava orando por você, para você estar aqui hoje. Alguém lá atrás pagou um preço em oração, em convite, com Deus, para que você estivesse aqui hoje. 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18, fala assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, carnal humana, como prata ou ouro, que fostes comprado da vossa vã maneira de viver, que por tradição
recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue, o sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Você foi resgatado por um alto preço que quando nós olhamos com os olhos humanos, quando nós olhamos com os olhos carnais humanos, nós não fazemos o ministério da reconciliação, porque nós não entendemos isso aqui. Nós achamos que nós chegamos aqui na igreja porque alguém falou, alguém convidou, alguém me convidou e eu vim. Foi pago um preço de sangue pela sua vida. Foi pago um preço de sangue para que você tivesse alcançado aqui essa salvação. Não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fosse resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição trouxesse seus pais, mas com um precioso sangue, o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, um puro, santo, pagou um preço para que você estivesse aqui hoje. Então que essa noite você possa tomar posse. Isso está implícito no Evangelho através da sua vida. Se você foi resgatado, agora resgate pessoas. Você tem um ministério, você tem a palavra da reconciliação, Deus já te entregou, Ele já pagou o preço, Ele já fez, e Ele tem palavras de promessa para você tomar posse disso. Então toma posse disso, é com você. Ele te escolheu como embaixador, para você fazer a diferença nessa terra. Toma posse disso, meu irmão. Você não caiu aqui de paraquedas, você não está aqui de bobeira. Você está aqui porque Deus te resgatou para que você faça diferença na vida das pessoas. Um pouquinho para frente aí, capítulo de número 2, olha a promessa de Deus. Capítulo 2, verso 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Olha só, a reconciliação está aqui. O Senhor fez com nós. Vocês são povo santo, fala aqui, geração eleita, povo santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo comprado, povo resgatado, povo reconciliado. Para quê? Está aqui na parte B desse versículo aqui. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Para que você coloque em prática o ministério da reconciliação. Deus te resgatou, Ele te fez sacerdote, Ele fez o homem de Deus, para que você coloque em prática. Para que é que Ele te resgatou? Para que anuncieis, para que coloque em prática a palavra que foi ministrada, a palavra que Ele colocou na sua boca. Então está aqui essa noite, esse chamado é para a sua vida essa noite. Toma posse disso. Essa palavra, toma posse disso. Você veio aqui num domingo para ouvir, você é separado de Deus, você é escolhido de Deus, para fazer a diferença no mundo em que você vive. Cada um vive num contexto, cada um vive num contexto de mundo. É lá, aonde você está, que você vai fazer a diferença. É lá que Deus vai te usar para fazer a diferença. Você já recebeu, Ele já te deu a reconciliação, Ele já te deu o ministério, diácono, serviço, trabalho ministerial, que é levar o Evangelho, que é anunciar as boas novas, para que anuncieis as boas novas, que Ele vos chamou das trevas, da sua maneira antiga de viver, eis que tudo se fez novo para a sua maravilhosa luz. Amém? Que essa noite você possa tomar posse disso. Mas pastor, eu ainda não estou enxergando isso. A igreja de Coríntios não enxergava isso. A igreja de Coríntios caminhava, crescia, estava bonita, estava cheia, crescendo, e Paulo tinha que chamar a igreja de volta. Um pouco para frente, lá no capítulo 11, ele fala, quando vocês se reunirem, não faça, ele começa falando assim, escuta, quando vocês se reúnem, vocês acham que eu louvo por isso? Porque vocês estão fazendo de maneira relapsa. Quando vocês se reúnem para a ceia do Senhor, vocês fazem de maneira relapsa. Entenda uma coisa, aquele que está com fome, coma na sua casa. Aqui nós temos que ter comunhão. Paulo trata a igreja, uma igreja que cresce e que acha que é muito boa. Paulo fala o seguinte, antes de fazer qualquer coisa, reflita na sua vida, ore, clama ao Senhor. Paulo trata essa igreja de Coríntios, isso aqui é para nós hoje, para nós trazemos hoje. Quanto tempo nós nos preparamos para ouvir de Deus? Quanto tempo nós nos preparamos para chegar no culto? Simplesmente eu vou num culto, cumprir um protocolo. Só que o sangue que foi derramado não foi protocolo. O sangue que foi derramado não foi real, foi algo que foi implícito, que não era culpado, que não tinha culpa, mas se fez culpado para que você tivesse justiça. Então que nós possamos trazer, porque muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e não entendemos o que isso tem a ver conosco. E a igreja lá, olha a época que foi, a igreja lá vivia num momento em que olhava as coisas naturais. Eu tenho que acordar amanhã cedo, eu vou trabalhar, eu vou sair, eu vou fazer, eu vou trabalhar até a noite, eu vou fazer, eu vou correr, e parou de enxergar as coisas de Deus. E
Deus está nos trazendo essa noite. Aquele que olha com os olhos naturais. O homem natural não discerne as coisas do Espírito. Por isso que tem muita gente sem visão. Por isso que tem muita gente fazendo para cumprir um protocolo, sem entender e sem ter o amor de fazer para Deus, porque não consegue olhar com o Espírito, olha com os olhos da carne. Mas nós que somos escolhidos de Deus, temos a mente de Cristo. Que você possa entender essa palavra hoje, essa noite na sua vida. Essa carta de Coríntios, Paulo trata muito isso. Por quê? Porque aqui Pedro nos dá essa solução, nos dá essa luz. Porque nós somos sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido, povo que o Senhor nos resgatou. Para quê? Para nós exercermos o ministério da reconciliação, o diácono, trabalho, levar a palavra do Senhor. Amém? Romanos 8, então, para nós estarmos encerrando. Romanos 8, volta lá. Agora Romanos 8 mesmo. Romanos 8, capítulo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Amém? Nós pegamos esse texto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas entendemos que se nós olharmos com os olhos da carne, nós andarmos na carne, nós estamos fora disso aqui. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, que olham com os olhos do Espírito. Meu irmão, essa noite, toma posse disso, é hora de dar o próximo passo, mas no Espírito. É hora de dar o próximo passo naquilo que é plano de Deus, naquilo que é bênção de Deus. Toma posse disso essa noite para você. Versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Essa palavra é para você essa noite. Aonde está a sua inclinação? Para onde vocês têm se inclinado? Para aquilo que tem te falado? Ou para a palavra de Deus? Ou para a promessa de Deus? Você tem se inclinado para aquilo que você tem enxergado? Ou para as promessas que estão implícitas aqui, que estão embutidas aqui nesse livro? Para onde você tem inclinado? Para aquilo que você está enxergando? Para a carne. Para as promessas de Deus? Para o Espírito. Toma posse disso. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você se inclina para a carne, quando você olha com os olhos naturais, olhos humanos, olhos naturais, isso te traz morte, te traz decepção, te traz derrota. Sabe o que acontece? Eu trabalho no comércio, eu gosto de frisar isso, eu converso com muita gente, e o assunto do momento, em quem que você vai votar? Em quem que você vai votar? O que que vai ser? O que que não vai ser? O que que é? O que que não é? As pessoas estão aflitas, esperando uma solução. A solução está aqui, é o Senhor. É olhar com os olhos do Espírito. É crer que é Ele que tem a solução. Essa é a solução. Então, quando nós olhamos com os olhos da fé, com os olhos da carne, e inclinamos para a carne, temos decepção. É o candidato que vai ganhar. Isso quase mata o candidato. É o outro que vai ganhar, já não está mais. Esquece. É Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Olha só, versículo de número 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Olha aqui como o Senhor, como divide a carne do Espírito. Olha só, versículo de número 8, põe no seu coração, porque os que são da carne não podem agradar a Deus. Eu quero trazer isso para você meditar essa noite. Se você tem andado com os olhos naturais, se você tem andado com os olhos da carne, se você tem agido segundo a sua vontade, você não vai agradar a Deus. Aqueles que agem pela carne não podem agradar a Deus. Mas é muito interessante e bonito, porque nós lemos uma coisa na Bíblia, mas nós não trazemos no contexto da nossa vida. E estamos errando todos os dias. Estamos errando todos os dias por fazer da nossa vontade. Nós estávamos lá ministrando lá na cidade, lá em Avaré, longe pra caramba, e nós vemos a dificuldade das pessoas, e as pessoas comentando a dificuldade de um, dificuldade de outro, porque as pessoas querem fazer do seu jeito. Mas eu sei, eu estudei, eu sei como é que é, e está errando. Porque, olha o que o Senhor fala, ele pegou a sabedoria dos sábios, ele transformou isso em loucura. Olha só, ele inverteu as coisas, porque as coisas de espírito, se discernem pelo Espírito.
que essa noite você possa tomar posse. Porque se você estiver olhando para a carne, agindo segundo a sua vontade, você não pode agradar a Deus. Porque aqueles que são do Espírito, inclinam-se para as coisas do Espírito, amém? Medita nisso essa noite então. O Senhor te resgatou, reconciliou com Ele e te deu o ministério da reconciliação. O trabalho para que isso faça diferença na vida do seu próximo, na vida das pessoas, no nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé para nós estarmos orando, para que Deus possa continuar a ministrar nas nossas vidas, no nosso coração. Essa palavra é em primeiro lugar, para você que ouviu essa palavra. Você ouviu essa palavra, não é para aquele que não vê, é para você. Você ouviu essa palavra, você é escolhido de Deus, Ele te resgatou. Volte a sua vida naquilo que é plano de Deus. Volte a sua vida naquilo que é direção de Deus. Passe a olhar com os olhos do Espírito. Feche teus olhos para nós estarmos orando. Maravilhoso Deus.